Hello guys! Nessa aula agora então, a returned, eu voltei. Eu vou explicar para vocês o Present Perfect Continuous. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, anotem as suas dúvidas, porque on Tuesday, às terças-feiras, at 20 past 11, 11h20, eu vou esclarecê-las, tá bom? Então vocês tirem as suas dúvidas pelo aplicativo. Podem me chamar aí no período aí da manhã para que eu possa esclarecer essas dúvidas ou respondo assim que puder, ok? Então vamos iniciar nossa aula. Bom, primeiramente, vamos começar como é composto o Present Perfect Continuous. Até então nós havíamos estudado o Present Perfect, que é formado por have ou has, né? Mais um verbo com ed ou verbo da terceira coluna. O Present Perfect Continuous é formado de have ou has, mais a partícula been, mais verbo com ing. O que indica o Present Perfect Continuous? Ele fala de uma ação em progresso, que começou no passado, mas que ainda acontece ou ainda está acontecendo. Por exemplo, presta atenção, isso dá para vocês verem. We have been waiting for the bus for 20 minutes. Nós temos estado esperando o ônibus, temos esperado o ônibus por 20 minutos. Então é uma ação que começou lá atrás e ainda tem progresso agora. Então perceba que eu comecei esperando o ônibus, mas eu ainda estou. É diferente falar assim, eu estudei inglês ontem. I studied English yesterday. Eu tenho estudado inglês desde as 7 da manhã. I have been studying. Como que é formado? Eu uso have ou has mais been mais verbo com ing. Galera, eu vou usar has para he, she, it. Para as demais pessoas, you que é você, I que sou eu, we que somos nós, they que são eles, eu uso have. Partícula been para todo mundo. E o verbo é aquele finalzinho que a gente vê em tempo contínuo, ing. Então, we have, we've, que é a abreviação de have, been waiting for the bus, ok? Olha aqui, já tá maiorzinho, né? It has been raining for 2 hours. Tem estado chovendo por 2 horas. Perceba que se eu falar choveu, eu digo it rained, é o passado, é aquele com ed. Lembra do ano passado? Nós retomamos esse ano alguns tempos verbais in the starter year, no começo do ano. Então vamos lá. It has, porque para he, she, it você usa o has, certo? Você usa a palavrinha been para todos eles, para I, you, we, he, she, it e they. Has para a terceira pessoa, been, o verbo to rain, R-A-I-N, leva ing. Então, has been raining for 2 hours. Né? Perceba que começou chovendo por 2 horas atrás. Ó. Se eu falar assim, choveu 2 horas atrás e ainda permanece agora, tá? It is still raining now. Está chovendo ainda agora. Anna has been playing. Anna has been playing the piano since she was 4. Ana tem estado tocando piano desde que ela tinha 4 anos. Aqui quando eu digo she was 4, aqui é o passado, certo? Passado do verbo to be was. Agora aqui, has been playing é o present perfect continuous, ok? Olha lá. São repeat the actions start in the past up to now, not in action progress. São ações repetidas que iniciaram-se no passado para agora, não são ações em progresso, tá? Então perceba aqui, olha aqui a Ana. Ana has been playing the piano since she was 4. Então aqui, perceba que ela começou a tocar piano desde que ela tinha 4 anos e ainda ela continua tocando. Então, Ana has been playing, tem estado tocando ainda, olha ela aqui. Young girl is a child, porque ela tá uma criança. An action which ends just before the present.
com uma ação que termina simplesmente antes do presente. Então, o cachorrinho aqui, I've, a abreviação de I have é I apóstrofo V, esse have, tá? I've been swimming. Eu tenho estado nadando. Olha lá, o cachorro tá todo molhado, encharcado. They've been go out for some of since last year. Eles têm estado saindo por alguns meses, né, partido, desde do ano passado. Keywords, as palavrinhas-chave para isso. For e since. No present perfect continuous são comuns as partículas for, né, prepositions, e since, desde. Então, com ações verbais. They've been going out for some months since last year, tá? Olha lá. Have, o been, o verbo com ing. How long has she been crying? Depois eu vou explicar detalhadamente como faz a negativa, isso daí, a interrogativa the next English class, nas próximas aulas. How long, in questions. How long, quanto tempo, tá? Para dizer quanto tempo que leva. How long has she been crying? Quanto tempo que ela tem estado chorando? Então, how long, é pergunta, né? Se eu falo, ela tem estado chorando, é uma afirmativa, eu inverto. She has been crying. Mas na pergunta, eu tenho que pôr have ou has, né? Para a pessoa adequada no início. Então, eu uso has she been crying? Keywords. Quais são as outras keywords que aparecem com esse tempo verbal? Ou expressões de tempo, ou algumas preposições, né, que aparecem com esse tempo. Lately, recently, in the last few days or weeks. Lately, ultimamente. Recently, recentemente. In the last few days, nos últimos dias. Or weeks, semanas, em semanas. I have been work out lately. Eu tenho estado working out, malhando, né? Olha lá como o cara tá forte aqui, ó. I have been... Aqui o rapazinho tá forte, tá? I have been working out lately. Eu tenho estado malhando ultimamente, né? Esse working out é um phrasal verb, que é um assunto de uma outra aula. É um verbo composto com uma preposição, chamado de phrasal verb. Present Perfect Simple vs Continuous. Bom, simplesmente no Present Perfect, que a gente já estudou esse ano, ou acho que o ano passado também. Emphasis on result. ênfase no resultado. Stative verbs, verbos estáticos. How many, how much, né? Quantos? Lembra do how many, how much que eu ensinei para vocês também? O many é para coisas contáveis, o much é para incontáveis. E expliquei as regrinhas. Present Perfect Continuous. Emphasis on activity, na atividade. Action verbs, verbos de ação. How long, quanto tempo a ação durou. Por isso que usa since for, desde que hora, por quantas horas, né? Lately, ultimamente, né? Live and work, viver e trabalhar. Live and work can be continuous or simple with no difference in meaning. Live work pode ser contínuos ou simplesmente não há diferença no significado. Viver ou trabalhar, né? We've been living in Velas since 1992. Nós temos estado morando em Velas desde 1992. Veja que essas partículas de apoio desde, né, que é conjunção, por tanto tempo da ação ou desde que a ação demorou, são partículas do Present Perfect Continuous. We've lived in Velas since 1992. Nós temos morado desde 1992. Agora olha aqui. I've worked for this company for 5 years. Eu tenho trabalhado nesta companhia por 5 anos. Então é a duração.
Pessoal, o I, o have, que esse have é simplificado, o verbo, aqui eu tenho trabalhado, não é present perfect continuous, é present perfect. Just present perfect, simplesmente. Agora aqui é, I've been working for this company for 5 years. Então aqui a ação, pessoal, tá falando assim que não há diferença no significado, tá bom? É que ambas são ações que começaram lá atrás e ainda tem reflexo hoje. A pessoa começou a fazer alguma coisa e a ação ainda tem progresso, ela tem reflexo no presente. Por isso que fala que é um present perfect, perfeito, continuous. Mas ele é contínuo porque é uma ação que acontece com frequência, com bastante frequência, contínua, né? Ok, guys? Agora vamos propor the challenge. Eu irei desafiá-los. Escreva ações utilizando o present perfect continuous para enfatizar algo, uma ação que você iniciou e que ainda tem feito. Por exemplo, pense numa ação que você faz desde criança e ainda tem reflexo até hoje na sua vida. Então, uma challenge, tá? Um desafio. Use have ou has. Como você vai falar de si mesmo, você vai usar I have, tá? Então, por exemplo, eu te dei um exemplo. I have been playing video games since I was 11 years old. Os meninos aí que gostam de videogame. Eu tenho estado jogando videogames desde que eu tinha 11 anos de idade. Olha lá, eu usei o present perfect continuous no contexto. Olha lá. I've been studying English for 2 hours. Aqui eu usei for. Usei o tempo da duração, nem não desde, tá? Por quanto tempo ela durou. Então, eu tenho estudado, né? Se você traduzir ao pé da letra, fica meio feio falar eu tenho estado estudando. Tenho estudado inglês por 2 horas. Porém, você tem que usar partícula have, né? Para você, o being e o verbo com ing, que são as regras de tempos contínuos. Ok, guys? That's it. Vocês vão fazer essa atividade. Vocês vão escrever, pelo menos aí, eu quero 4 ações verbais, você falando de ações contínuas. Que você, por exemplo, I have studied English since I was child. Tenho estudado inglês desde que eu era criança. Eu tenho tocado violão desde que eu era criança. Eu tenho estudado inglês, feito tarefa desde as 8 da manhã. Entendeu? Vocês vão fazer qualquer coisa, vocês me chamem que eu explico melhor. Goodbye, students. A good job for you.